Cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui para transmitir para as vossas vidas uma mensagem da parte de Deus escrita pelo evangelista Manuel Silvanessa. O título desta mensagem é Ser Perfeito. Deus, eu te louvo e te exalto por tudo que o Senhor é e não pelo que o Senhor tem feito sobre nossas vidas. As consequências das bênçãos do Senhor Jesus Cristo, elas só alcançam resultado de uma vida de perseverança e obediência diante da presença de Deus. Eu estava pensando e meditando sobre a palavra de Deus e ele me fez lembrar de uma passagem bíblica em que Deus, quando Ele escolhe uma pessoa para servir e para ser comprometido com Ele e com a sua palavra, Ele diz para aquele servo: olha, meu filho, anda em minha presença e ser perfeito. O que me chama muito a minha atenção em tudo isso aqui, nessa passagem bíblica, é que Deus, Ele apenas disse para aquele servo que ele chamou: anda em minha presença e ser perfeito. Porque foi que Deus, ele disse isso. Porque Deus, ele gosta das coisas organizadas e perfeitas. Porque no reino dos céus tudo é perfeito. E tudo dentro de um mesmo padrão. Só que é tudo dentro da organização, da maneira que Deus quer. Por essa causa, quando Deus escolhe um servo ou serva, a primeira coisa que nós temos que fazermos para podermos tornarmos uma pessoa sincera e pura e perfeita diante de Deus e organizada, para nos manter um padrão de santidade diante de Deus. Porque Deus, Ele nos manda ser perfeito. Porque Deus, Ele vê tudo e todas as coisas. E Ele sabe de todas as coisas. Quando Deus disse ser perfeito, Ele estava mostrando para mim e para você que através desta palavra ser perfeito, que ela é uma palavra muito forte e que abrange todas as áreas de nossas vidas. Quando ele estava transmitindo essa palavra para seu servo ser fiel e obediente e perfeito, ele estava sabendo que uma pessoa que ele está procurando buscar a perfeição para a sua vida, para poder estar agradando a Deus, ele não está preocupado com a sua vida ou com a sua vida material, mas ele apenas está preocupado em como ele vai fazer para estar agradando a Deus e ser perfeito diante de Deus. Muitas vezes, dentro das Escrituras Sagradas, nós encontramos muitas palavras, mas muitas vezes nós encontramos algumas palavras que elas nos tocam no profundo da nossa alma e do nosso próprio coração, como essa palavra ser perfeito. Essa palavra, ela traz um profundo conhecimento para as nossas vidas e para nossos corações e abrange todas as áreas de nossas vidas, nos incentivando todos nós a cada dia que vai se passando, sermos pessoas melhores. Não vivemos apenas com palavras que não nos acrescentam graça, nem mesmo conhecimento da palavra de Deus. Deus, quando Ele chamou aquele servo e instruiu ele daquela forma, Deus estava falando para ele desta forma: olha, eu te chamei, eu te escolhi, mas para você estar na minha presença e procurar ser perfeito e suportar as lutas e todas as provações que elas vão vir sobre a sua vida. Se você não procurar ser perfeito ou buscar um grau de perfeição,
minha presença, você não irá suportar as lutas e todas as adversidades que virão contra a sua vida. Olha, vocês estão percebendo que quando Deus ele chama alguém, ele nunca erra. Ele escolhe perfeitamente tudo do jeito que ele quer. Porque Deus ele é perfeito. Ele é perfeito em tudo que faz. E por essa causa, Deus nos manda sempre, não apenas um dia das nossas vidas, mas como todos os dias, Deus ele nos manda estar buscando a perfeição. Porque Ele faz isso. Porque Ele sabe que uma pessoa que está buscando a perfeição em toda a sua maneira de viver, agir, no falar e em todas as áreas de sua vida. Por essa causa, todos nós que servimos a Jesus Cristo, temos por uma obrigação estar procurando nos policiar muito mais em todas as áreas de nossas vidas. E sempre estar fazendo querer a vontade de Deus. Deus está pedindo para todos nós buscarmos a perfeição. Porque quando nós estamos buscando a perfeição, nós estamos nos aproximando mais e mais de Deus. Isso quer dizer que nós estamos nos fortalecendo, a nossa vida espiritual, nos nutrindo dos alimentos que vêm diretamente do trono de Deus para as nossas vidas. E Ele quer sempre estar nos dando esse alimento, para estarmos imunizados contra todas as astutas ciladas do diabo. E para nós estarmos imunizados, todos nós devemos seguirmos um padrão de regra, de fé, que Deus nos deu e nos ensinou. E procurarmos ser perfeito dentro das Escrituras Sagradas. Em primeiro lugar, morrermos totalmente para o mundo. Para que assim, nós possamos estar vivendo uma vida irrepreensível diante da presença de Jesus Cristo, nosso Salvador. E como eu posso fazer isso? Não apenas eu, mas como todos nós devemos, em primeiro lugar, nos aniquilarmos a nós mesmos e a palavra eu. Essa palavra eu, ela tem derrubado muitas pessoas, que outrora elas eram alguma coisa diante da presença de Deus e de Jesus Cristo, mas agora, infelizmente, elas não são nada por causa desta palavra, eu. Olha, nós não somos nada. Todos nós nada podemos fazer, mas tudo nós podemos naquele que nos fortalece. É quem é que nos fortalece, que é Jesus Cristo, é Ele que nos fortalece. E com Ele nós podemos fazer todas as coisas, no nome santo de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Preste bastante atenção sobre essa palavra. Você pode todas as coisas quando você está ligado na videira verdadeira que se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Mas se você não estiver ligado na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, você não pode fazer nada. Jesus Cristo, em São João, capítulo 15, versículo 1, dali em diante, Ele vai estar falando acerca dos frutos. E se nós não estivermos ligados em Jesus Cristo, com toda a nossa vida e toda a nossa maneira de viver sobre Ele, que é a rocha da nossa salvação, nós somos apenas como um sino que tine, mas que dentro de si mesmo não existe nada. Assim são todos aqueles que não procuram estar se alimentando de toda a palavra de Deus. Jesus Cristo, Ele mesmo disse dessa maneira:
Sem mim nada podereis fazer. Jesus Cristo está nos alertando, todos nós, seus filhos, todos os dias, que Ele é o oleiro e que nós somos apenas o barro. Olha, meu amigo e meu querido irmão, para com essa mania de grandeza, porque o que deve ser grande sobre a nossa vida é o poder de Deus e a vontade de Deus. Você está servindo a Jesus Cristo de corpo e alma, de espírito, porque todas as demais coisas que nós precisamos para nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos acrescentará sobre a nossa vida. Mas nós nunca devemos esquecer dos conselhos que Deus, Ele nos deixou, nos dando vários exemplos bíblicos, inclusive esse, para agradarmos a Deus. Todos nós temos que buscar a perfeição, porque a perfeição, ela nos faz irmos aos braços de Deus. Olha, eu não terminei essa mensagem ainda. Ainda tem muito mais coisas que Deus está me revelando e eu vou colocar nessa mensagem. O que se refere à perfeição de Deus sobre as nossas vidas e sobre o nosso coração, eu vou claramente falar sobre 2 homens que eles procuraram buscar a perfeição e se tornar ser perfeito diante de Deus. Um deles foi Enoque. Tudo que Enoque via de errado, ele chegava diante de Deus e falava: eu não aceito o erro do meu povo, o pecado contra o Senhor Deus dos exércitos, o Deus da minha vida. Eles perderam a noção do perigo e estão se rebelando contra o Senhor Deus dos exércitos. Deus, faz alguma coisa ou tira a minha vida. Então, Enoque, com essas palavras, chama a atenção de Deus. E Deus disse a Enoque: olha, visto que não suporta ver seus irmãos no erro e no pecado, já que é o que você quer e não está suportando, eu vou te trasladar para que assim você não venha sofrer a morte. Ou seja, eu vou te arrebatar para você não sofrer a morte, porque você me agrada com a perfeição. Porque você, Enoque, abomina o pecado e está buscando a perfeição e santidade. Está registrado dentro das Escrituras Sagradas que Enoque andou com Deus. Viveu Enoque com Deus e Deus, para ele, o trasladou, porque ele atingiu um grau de perfeição e agradou aos olhos de Deus. O outro exemplo que eu vou relatar aqui para os meus irmãos é sobre o profeta Elias. Ele também buscou a Deus, mesmo nas suas limitações. Ele se manteve firme, mesmo com o risco de morte por Jezabel e o rei Acabe. Mas ele foi um grande exemplo para nossas vidas, para a nossa regra de fé, de amor e de perfeição. Ainda que tudo fosse ao contrário, mesmo assim Deus estava honrando a fé do seu profeta, quando ele disse que não chovesse por 3 anos e meio, ou seja, por 3 anos e 6 meses, segundo a minha palavra. Aqui eu vejo um grau de intimidade com Deus muito grande que o profeta Elias tinha com Deus quando disse essas palavras. Ele disse: olha, em nome do Senhor dos Exércitos, não irá chover durante 3 anos e meio.
Não, meus amados e meus queridos, leiam o texto bíblico com muita atenção. Ele disse: segundo a minha palavra, não vai haver chuva. Os irmãos estão entendendo a intimidade que ele tinha com Deus e como ele agradava a Deus em sua maneira de viver. Ele era um homem com princípios e características próprias e ele se espelhava sobre a palavra de Deus. Ele estava com a sua fé firmada no firme fundamento do alicerce, que é a palavra de Deus, que todos os cristãos devem e têm que se estruturar, que é sobre a palavra de Deus. E quando é que o profeta Elias disse isso aqui? Agora eu vou fazer uma conjectura. Deus deve ter olhado e disse: olha, que homem de fé e ousado. Se ele falou, eu vou honrar a fé do meu servo, porque ele acreditou em mim e em minha palavra. E eu agora vou fazer o que ele determinou, para que esse povo saiba que eu honro aos que me honram, e ao que pelas madrugadas me buscam, esses me acharão. Quer achar a Deus? Busque a Ele pelas madrugadas, e assim Deus irá cumprir todas as palavras proferidas por você que sair dos seus lábios. Assim como Deus foi na vida de Enoque e de Elias, Deus também vai ser na sua vida. Mas de uma coisa você não pode se esquecer: para você agradar a Deus e ter crédito no céu como Elias e como o servo Enoque, você deve ser perfeito em toda a sua maneira de viver, em toda a sua maneira de agir, ser perfeito em tudo. Ainda que você não seja perfeito, mas nunca desista de buscar a perfeição, porque quando você dobrar seus joelhos diante de Deus, Deus vai ouvir a sua voz, o seu clamor, e vai dizer: anjo, olha, vai levar a bênção para o meu filho, porque eu conheço essa voz, e ele sempre está procurando ser perfeito. Por essa causa eu o abençoo, porque ele está procurando ser perfeito em minha presença, para me agradar de corpo, de alma e de espírito. Amém? Essa foi mais uma mensagem direcionada pelo Espírito Santo de Deus e escrita pelo irmão Manolo, na voz de Rosa Trevisan. Que Deus abençoe a todos vocês, meus amigos e queridos irmãos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar essa mensagem, deixar o seu like. Um grande abraço e até a próxima. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Shalom Adonai.